As pragas estão acabando com a sua horta orgânica e você está quase partindo para o veneno? Não faz isso não. Esse vídeo aqui é para você que quer ter uma horta orgânica e sem pragas, mas sem usar veneno. Fica aqui comigo que eu vou te passar as melhores alternativas e com direito aí a 2 receitas de caldas naturais e bem simples de se fazer em casa. Olá, eu sou Márcio Santos e aqui no canal te ensino a planejar, plantar e manter sua horta orgânica urbana para você viver de forma mais saudável, sustentável e em conexão com a natureza. Então vamos lá para o nosso tema de hoje, que é como acabar aí com as pragas sem usar veneno. E para a gente contextualizar todo esse assunto aí, vamos começar falando o que são as pragas e doenças na horta. Então as pragas elas são insetos que vão parasitar as plantas e vão causar algum tipo de prejuízo aí para a planta. Isso é o que a gente acha, né? Mas já logo de cara já fala aqui, a planta não está bem nutrida, né? Ela não está muito legal, que vão atrair aí lagartas, besouros, né? Que vão atacar as folhas, os frutos, as raízes, os tubérculos. Então a gente acaba tratando, né, as pragas e doenças como uma coisa, como uma doença que a gente tem, né? As pragas, as doenças aí que a gente pega no dia a dia. Mas não é bem assim. Quando a gente também pega algum tipo de doença, é que o nosso sistema imunológico não está tão legal. Tem a ver com situações de estresse, né, situações emocionais, tem a ver com a nossa alimentação, né, uma predisposição talvez do seu corpo, do seu biotipo, né? E é assim também com as pragas e doenças na nossa horta, tá? Então algumas das principais pragas aí que a gente acaba achando nas hortas caseiras aí são as lagartas, as lesmas, os pulgões, mosca branca, larva minadora, trips e ácaros. Então, doenças aí, de um modo geral, elas são causadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides, tá? Os fungos eles vão provocar o aparecimento de pintas ou pequenas manchas nas folhas, hastes ou os frutos aí, né, que vão aparecer coisas. E tem os sintomas também dos vírus que são amarelecimento, deformação, mau crescimento das folhas e mau desenvolvimento das plantas. Os nematóides aí são responsáveis pela formação de nódulos nas raízes e o murchamento das plantas também. As bactérias vão causar manchas escuras, podridões, murchamento e morte das plantas. E por que que tudo isso aparece nas nossas hortas? Eu sempre falo aqui de qualidade dos ingredientes que a gente usa para a gente ter uma horta e como a gente lida com a nossa horta. Quando a gente vai comprar as coisas que a gente quer ter na nossa horta, por exemplo, as mudas, né? Os vasos, a terra, o adubo que a gente usa, a qualidade da água. Então tudo isso vai influenciar na sua horta e no seu sistema, no equilíbrio do seu sistema. E a gente vai, em 99% dos casos aí, a gente vai tentar cuidar da planta, achando que vai resolver ali passando algum veneno, algum produto químico ali nas folhas que vai matar essas pragas, né? Sendo que o solo, né, que é o problema. O solo está mal nutrido, de repente a pessoa está usando um adubo químico, que não é legal também para o solo. Tem vários outros fatores aí, uma rega mal feita, a qualidade do substrato que você está usando, a qualidade do adubo. Tem vários fatores que podem influenciar, mas quando a gente tem um solo saudável, bem nutrido, a história é diferente, tá? Então, muitas das doenças aí, elas vêm nas mudas já que a gente compra. Olha de novo aí a qualidade. Então, produzir nossas próprias mudas através das sementes, né? Sementes, se for, né? Se você conseguir de preferência orgânicas, ou sementes que não tenham tratamentos aí com defensivos químicos, né? São sementes livres de ser transgênicas, sem defensivos, que já tem uma qualidade melhor, tá? Então, como a gente identifica alguns tipos de praga na horta? Tá? Vou dar alguns exemplos aqui de coisas que eu vejo no dia a dia. Então, na couve tem a formiga, né, que recorta a borda e vai até a nervura central da planta. Tem a lagarta também, que faz uns furinhos nas folhas e geralmente fica uma pintinha preta na parte de baixo da folha, que é o cocôzinho aí das lagartas. E lá na horta eu acabei descobrindo uma cauda para as formigas, porque quando eu entrei, né, na horta onde é o projeto hoje do Orgânico Simples, a nossa sede, lá era um local onde tava um solo muito degradado, então acaba tendo muita formiga, muitos bichinhos lá, porque o sistema estava todo desequilibrado.
Então precisei equilibrar o sistema, mas como que a gente vai conseguindo, né? Eu fui colonizando, entre aspas, ali aos poucos a área, até que eu conseguisse fazer todos os canteiros. Mas no começo tinha muita formiga. Então tinha um canteiro só, eu colocava comida lá para elas, lógico que elas iam comer, né? Às vezes aí não estava tão bem adubado, precisava melhorar toda a estrutura do solo, né? A gente foi construindo um solo lá ao longo desses 4 anos que eu estou dentro desse espaço, né? Então, eu fiz lá uma cauda para essas formigas cortadeiras. Mas a ideia não era matar as formigas, a ideia era espantar elas ali dos canteiros até que as plantas desenvolvessem um pouquinho mais, a gente fosse melhorando a estrutura do solo e aí não fosse mais necessário elas virem atacar as plantas ali, tá? Então, com o solo desequilibrado, é muito difícil a gente já logo de cara, né, se você for fazer um canteiro ali no seu chão, né, ou se você está usando um vaso, mas de repente você parou numa rua, a gente que está nas áreas urbanas, para numa rua que tem terra ali, pega uma pazinha, já coloca a terra num vaso ali, num balde e leva para casa e coloca no nosso vaso, já quer que a coisa fique boa. Tem muita gente que pega a terra na rua, coloca num vaso, planta e fala, pô, a planta morreu. O solo ele não está estruturado, o solo não está vivo. Né? Você precisa alimentar o solo, criar vida nele de novo, para que ele possa, você possa ter plantas ali, ele possa produzir, né? Então quando a gente tem um solo bem nutrido, as nossas mudas são saudáveis e o sistema ele fica equilibrado. Nossas plantinhas vão crescer muito bem. Então vamos falar agora um pouquinho das caudas e defensivos naturais. Eu preparei 2 caudas aqui para você poder fazer em casa, mas é paliativo, tá? Lembrando sempre que primeiro você tem que olhar o solo. Como está o solo nos seus vasinhos, como está o solo no seu canteiro, como que você está tratando ele, você está adubando bem? Nos vasos, você está fazendo adubação de manutenção a cada 30 dias? Tem vários fatores, né? Tem a rega, tem assim, às vezes o lugar não está pegando muito sol, então a planta, ela não vai desenvolver bem e ela vai acabar atraindo os bichinhos que são os decompositores, é alimento para eles. Então o que você tem que fazer é sempre nutrir o solo. Solo nutrido, as plantas vão voar, tá? Então vamos lá, vou mostrar o primeiro vídeo para você, que é a cauda de sabão de coco. Essa cauda aí a gente usa bastante para pulgão e para cochonilha. 10 gramas de sabão de coco, 1 litro d'água. Bom, no modo de preparo nós vamos cortar em pedaços pequenos, ou vamos ralar o sabão de coco e vamos dissolver ele em água quente. Aquela água que a gente separou, a gente pode esquentar ela, né? E aí depois nós vamos deixar esfriar. Depois nós vamos colocar em um borrifador e aplicar na horta. E lembrar de não encharcar as plantas, ok? Faça isso uma vez por semana e sempre pela manhã ou final da tarde, onde a temperatura está mais amena. Então sempre que você for usar, agitar o frasco. O prazo de validade dessa cauda aí é indeterminado. E vamos para a nossa segunda receita, que é uma calda de sabão de coco, alho e cebola. E ela é para pulgão, cochonilha, larva minadora, mosca branca, entre outras aí. Os ingredientes: 1/4 de uma cebola grande, meia cabeça de alho, 1 colher de sopa de sabão de coco ralado ou picado em pedaços pequenos e 1 litro de água. O modo de preparo: picar a cebola e o alho em pedaços pequenos ou usar um triturador. Em um recipiente, misture a cebola e o alho já picados ou processados ao sabão de coco e a água. Misture todos os ingredientes e essa mistura tem que descansar por 5 dias. Depois você vai coar, né, toda essa mistura, colocar no borrifador e aplicar sobre as plantas, lembrando de não encharcá-las. Aplicar uma vez por semana, também pela manhã ou final da tarde por conta do calor. Essa cauda, ela já tem um tempo de vida mais curto, ela dura aí por volta de 1 semana. Então essas são 2 caudas que a gente vai usar em último caso. Por exemplo, aconteceu, né, de ter essas pragas e doenças ali, a gente vai tentar estruturar o solo, melhorar a adubação, ver se está com sol suficiente, ver a rega, vamos tentar ajustar tudo. E a gente acaba usando ali, pelo menos para a gente não perder a planta, né? Vai cuidando e vai melhorando. Eu convivi um tempo com um agricultor lá do Rio de Janeiro, falando de agroflorestas, o Sérgio Olaya, e ele falava muito assim, ó, as pragas somos nós. A gente que está causando todo esse desequilíbrio na natureza. E é verdade, né? Ao longo do tempo, eu fui entendendo isso.
Porque quando a gente faz uma horta bem feitinha, né, a gente faz com amor, com carinho, a gente se preocupa com aqueles ingredientes que a gente está usando, com a qualidade dos ingredientes, né? Eu falo ingredientes porque quando a gente vai fazer uma comida, a gente quer comprar o melhor ingrediente, que por exemplo pode ser um alimento orgânico. É mais caro? É, mas aí é assunto para um outro vídeo aí, nós vamos conversar sobre esse tema aqui no canal. Mas enfim, a gente ter o ingrediente de qualidade, uma semente orgânica, um substrato aí, nosso primeiro solo para os nossos vasos, né? A gente tem um de qualidade, tem marcas muito boas no mercado aí, a gente tem um adubo bacana para a gente poder utilizar. Então uma infinidade de coisas que a gente tem que pesquisar, conhecer, entender, e isso é aos poucos. A gente vai fazendo, a gente vai ter as praguinhas, usa essas caudas aí para ir resolvendo. Não dá para ter os melhores ingredientes logo de cara, né? A gente está aprendendo. Então se você não quer investir tanto logo de cara, se você já tiver condições, já investe. Eu fui investindo aos poucos, as coisas foram aparecendo ali, as pragas foram aparecendo na horta. Eu tive algumas que vieram na horta, né, que apareceram lá. Aí com o tempo eu fui conseguindo equilibrar o sistema até que as pragas já não eram mais um problema e eu fui entendendo isso. Eu ficava assim, pô, mas eu não tenho nada na minha horta, não aparece nada de bichinho aqui. Aparecia, mas eles não destruíam tudo. De tudo isso que a gente está falando, uma das coisas mais importantes que eu vou falar para você agora é seguir os princípios da agrofloresta, que são utilizados dentro dos sistemas agroflorestais. A gente plantar em quantidade, adensamento, plantar em estratos, plantar diversas coisas, seja no mesmo canteiro, seja no mesmo vaso. A gente poder aproveitar os espaços, fazer cobertura de solo, perceber a qualidade da rega que a gente tem, como a gente fazer os melhores canteiros para que a gente aproveite melhor a água, mantenha esses canteiros sempre úmidos, para que as plantas possam desenvolver. E assim, que o sistema fique equilibrado. Isso tudo tem uma grande importância, é um sistema que eu utilizo hoje, seja em vaso, seja lá na sede do projeto Orgânico Simples, seja nas visitações de escolas que nós recebemos lá no nosso espaço, seja nas escolas que eu implanto horta, eu utilizo essas técnicas, já tem alguns anos e elas dão muito resultado. Você ter coisas que você pode plantar e que vão te gerar biomassa, que você vai poder cortar, que você vai poder podar, colocar dentro dos vasos, gerar comida para o solo, manter o solo alimentado, manter o solo saudável. Isso sim é uma das coisas que vai te ajudar muito. Não é uma receita de bolo. A gente plantar, a gente ter nossos vasos, a gente poder cultivar as nossas plantas no nosso dia a dia. Não existe uma receita de bolo 100%, tá? Cada lugar vai ser de uma forma, cada microclima se comporta de uma forma. Então, quando a gente utiliza esses princípios da agrofloresta, a gente entende que a resposta das plantas é muito mais rápida, é muito melhor. E é isso que eu tinha para falar aqui. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre horta orgânica e urbana e os assuntos também que a gente trata aqui no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve, vê com um amigo aí que está precisando, manda esse vídeo para ele que eu tenho certeza que ele vai gostar. Porque isso é Orgânico Simples!